Bom, o IBGE divulgou agora cedo os dados da inflação oficial de novembro. Hora do nosso bate-papo ao vivo com a Denise Campos de Toledo. E aí, como veio o resultado dentro do esperado, Denise? Não, viu, Adriana, foi péssimo o resultado do IPCA, muito acima das projeções do mercado financeiro. O mercado financeiro, para você ter uma ideia, trabalhava com uma projeção média de 0,78, 0,79, e a variação ficou em 0,89% IPCA, que é a inflação oficial e referência da meta do governo. Em relação ao outubro do ano passado, para você ter uma comparação, ele foi pressionado também, 0,86, só que agora se contava com a desaceleração de alguns itens que vem pressionando o índice há muito tempo, como é o caso de alimentação, e foi o inverso, alimentação e bebidas tiveram uma aceleração em relação ao mês de outubro, a variação agora ficou em 1,93%, foi a segunda maior contribuição para essa pressão toda do índice, 0,26 ponto percentual, veio exatamente desse grupo alimentação e bebidas, depois teve transportes, 1,33%, mais artigos de residência em alta, nós temos aí algumas pressões que vêm de despesas com gás, com água e esgoto, isso é por região, né, porque o IPCA é calculado nas principais regiões metropolitanas do país, então em algumas houve esse tipo de reajuste aí dos serviços públicos de um modo geral e isso acabou pressionando e tem a questão do aluguel, apesar das negociações entre inquilinos e proprietários, muitos contratos são corrigidos pelo IGPM, por mais que haja negociação, tem um impacto pesado porque os IGPs estão com variação anual de mais de 20% e os proprietários não querem abrir mão 100% desse reajuste. Então, a gente tem uma composição pesada no acumulado do ano, agora o IPCA foi a 3,13% e em 12 meses 4,31%. Ele está superando a projeção média do mercado de fechamento do ano e a gente precisa considerar que agora, no mês de dezembro, o IPCA vai registrar o impacto daquele aumento da tarifa de energia. Então, o mercado já tinha elevado a projeção do fechamento deste ano, considerando que dezembro vai vir mais pesado por causa disso, mas a gente vê na composição geral que tem um impacto de muita coisa subindo. Poucos grupos tiveram queda, na verdade, teve desaceleração. Então, até contribui para segurar o índice, não deixar ele subir tanto assim, mas é desaceleração. É um aumento menor de preços que faz diferença no cálculo, mas não faz diferença no bolso do consumidor. Então, é um dado aí que preocupa, né? O IPCA, nos últimos meses, ele vem rodando acima das projeções, até se imaginou que a alimentação pudesse ter uma desaceleração, porque os IGPs mostraram isso no atacado. Mas então não chegou ainda no varejo, e a expectativa é essa, não compromete a meta do governo, que tem um ponto central de 4%, mas tem uma margem de variação, né? Bom, que pena. E Denise, ontem você trazia informações para a gente, perdão, deu uma travadinha aqui no retorno do áudio da Denise, deixa eu reconectar a ligação com ela para agora saber sobre o mercado. Você encerra então o que você estava falando, a gente perdeu só o finzinho, já aproveita e conta para a gente sobre o mercado. Ontem ele se mostrava instável devido à possibilidade de flexibilização do teto de gastos, como fica hoje, Denise? Bom, concluindo do IPCA, vamos ver qual vai ser o recado que o Copom vai passar nessa quarta-feira. A gente tem reunião do Comitê de Política Monetária que define juros. Um dos fatores que influencia a política de juros é exatamente a inflação. O Banco Central tem essa obrigação de manter a inflação dentro da meta, não deve alterar, a Selic deve ir 2% mesmo, a gente já está no finalzinho de ano e, como eu dizia, quando eu fui interrompida, a inflação ainda vai estar dentro dos parâmetros da meta. Então, por aí tudo bem. Agora vamos ver como é que ele vai preparar o terreno para o ano que vem. De repente, a pressão fica só neste ano, mas tem a questão fiscal, que foi exatamente o que pressionou muito o mercado ontem. O mercado já estava quase no fechamento dos negócios, quando veio a notícia de que poderia haver, no relatório da PEC emergencial e do orçamento, alguma flexibilização do teto de gastos. Então, algumas despesas poderiam ficar desvinculadas, a receita desvinculada dos fundos públicos ficaria fora do teto de gastos. Isso daí causou um tumulto, a Bolsa foi devolvendo a alta, o dólar foi devolvendo a queda, nós tivemos alta da curva de juros, porque é a grande preocupação fiscal, uma tentativa de driblar o teto de gastos. Depois veio o desmentido de Paulo Guedes, Márcio Bittar, que é o relator, divulgou até uma nota dizendo que ele mantém a responsabilidade, que esse suposto texto que vazou, sinalizando essa possibilidade de flexibilização, era apenas um texto assim, para ser discutido, que não era o texto final. Não se sabe se vai ser apresentado agora, a tendência dessa discussão ficar para depois das eleições da presidência da Câmara e do Senado, que vão ocorrer
no mês de fevereiro, mas aí o mercado fica nessa insegurança, o que pode acontecer até lá, se virar o Renda Cidadã ou não, enfim, tem muitas idas e vindas na posição do governo, e isso traz incertezas, porque uma das grandes preocupações para o ano que vem, além das condições de o Brasil manter um ritmo satisfatório de crescimento, tem essa preocupação com o compromisso fiscal. E se o relatório do orçamento, da PEC emergencial, de tudo que pode ajeitar a situação financeira já permite uma flexibilização, a gente já parte de um ponto bastante preocupante. Então foi isso que afetou muito o mercado, agora nós estamos na abertura dos negócios, o dólar mais ou menos no mesmo nível de ontem, eu estava até dando uma olhada, mas ele chegou a cair na faixa dos R$ 5,07 para fechar na faixa dos R$ 5,12, que é exatamente a abertura de hoje, mas esse assunto ainda deve pressionar os negócios, e no exterior a gente tem um dia de ajustes, né? Comportamento misto das bolsas de valores, a divisão aí entre o início das vacinações em alguns países, perspectivas favoráveis, mas por outro lado tem a segunda onda, dúvidas em relação ao Brexit, enfim, tem muito fator de incerteza aí no exterior também.